seja bem-vinda. Ativa o seu áudio. Não tô te ouvindo, Ira. Oi, gente, tudo bem? Oi, boa noite, tradicional, ficar tudo travado. bom? Boa noite, Ira. Boa noite, como vocês estão? Tudo Tô bem. ótimo aqui. Já tô no O meu terceiro caldo tá copo. pronto. A gente tava fazendo um caldo ali agora que eu tô muito gastronômico. Tá Uau. pronto, já tá ali, tá esfriando. Então eu tô aqui, ó, a noite toda. Tô de boa. Eu estava aqui acompanhando o papo de vocês. Ai, que Muito bom. bom, muito gostoso. E agora, deixa eu até comentar aqui com o pessoal. Pessoal, para quem viu a programação, a Kel estaria aqui com a gente para fazer, está junto aqui com a Ira para falar do podcast, do ano do podcast desconfinado. E a Kel está em outro canal aqui da Campus. E ela pediu para a gente dar uma ajuda. Então, estamos aqui junto com a Ira. Ira, muito obrigado pela sua presença. Sou grande fã do seu trabalho, principalmente do podcast do Ponto G. Muito obrigado por estar aqui ajudando nós aqui no canal da Arena Podcasts na Campus Party. E, sim, o espaço é seu e a gente vai acompanhando o seu papo aqui, por favor. Valeu, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu só tô um pouco assustada você jogar para mim e falar, vim aqui ouvir o seu papo. Eu vim aqui a convite conversar com vocês. Eu não vim aqui para falar sobre mim. Tudo bem, vocês aqui? Como é que vocês estão? Eu Tô tô bem, né? ótima. Gravando podcasts de quarentena. Gente, isso. vocês gravam presencial de vocês ou pela internet também? No chá? Não, no É. chá mora todo mundo muito longe uma da outra. Então, às 5 a gente sempre grava virtualmente, né? Então, a gente já estava fazendo as gravações quarentenas quando não era chique. Before it was cool, né? Antes de ser before it was cool. cool. Pois é, né? Uma das primeiras coisas que eu pensei quando o pessoal me chamou aqui para falar sobre esse tema é que o pessoal falou assim: vamos falar sobre tá todo mundo gravando em casa. E aí eu pensei, mas Não é até assim? onde eu sei, todo mundo. Exatamente. Não era assim que a gente sempre gravou? Posso Tá adicionar vendo? uma coisa? Por exemplo, no caso de um dos podcasts que eu gravo com o Mogli, que é o Big Tree, 3 pessoas, que é o Mogli, o Renan e o Cadu, eles moram no Rio. Os outros 3, eu moro em São Paulo, o Petros mora em Belém e o Christian mora no Paraná. Quer dizer, geograficamente somos espalhados A pelo gente Brasil. já era assim quando era mato, o isolamento. Não tem aquele meme do podcaster, né? Podcaster na pandemia, ele tá sozinho. É antes da pandemia, ele tá sozinho lá, conversando com o pessoal na tela. Aí troca a pandemia também, só que aí tem um desenho do corona na tela. Aquela coisa, tipo, quando você percebe, teve esse meme também no Twitter, quando você percebe que, quando falaram que tem que ficar de isolamento social, você percebe, gente, isso é a minha vida. Sabe, tipo assim, minha vida é um isolamento social, devo me preocupar com isso, sabe? Nossa, assim, eu até entendo que hoje em dia tem bastante podcasts de veículos, né? E veículos nós falamos sobre investimento, sobre um outro processo de trabalho, que são estúdios. E claro que se eu tivesse um estúdio, eu também acharia super legal gravar num estúdio, né? Aí eu imagino que quem trabalha nesse formato, neste momento, não tem como, porque está impossibilitado. Mas mesmo tendo pessoas gravando em estúdio hoje em dia, ainda assim a maioria sempre gravou de casa. Além da distância, mesmo pessoas que moram na mesma cidade, né? O podcast ele é muito atuante em capitais, né? Em grandes cidades. Mesmo quem mora na mesma cidade, e não vou nem falar tipo São Paulo, vou pegar, por exemplo, Sorocaba, que é uma cidade do interior de São Paulo. Sorocaba tem 700 mil habitantes. Você acha que a pessoa que mora no início vai ficar encontrando com a pessoa que mora lá no outro bairro? É grande também, né? É muito louco. Eu acho até que se o chá tivesse que contar com a presença presencial da gente, não ia acontecer. Não ia. Gente, Ela só acontece porque a gente tá naquela coisa assim, aí colocou o filho pra dormir, eu tenho 1 hora, senta aí do lado da trouxa de roupa. Então, assim, não tem como eu falar, todo mundo aqui em casa, 5 da tarde no sábado, tá? Não ia acontecer, já com a rapadura não existiria. Como a gente começou, né, o Wanda, assim, a gente surgiu de pessoas que ouviam podcast, queria fazer podcast, mas não conhecia nenhum podcast, a gente não sabia nem como gravava, com que equipamento, nada. A gente achava que tinha que ser presencial e a gente gravou até de 2014 até 16 de março, né? Começou o isolamento social, até ali essa semana, 16 de março, e esses 5 anos e meio, semanalmente, presencialmente,
em dezembro, janeiro, só janeiro que a gente tirava férias, e a gente achava que tinha que ser assim, Meu sabe? Deus. Gravar. E aí, quando foi chegar a pandemia agora, né? Que foi chegar o isolamento, que foram falar, agora a gente vai ter que aprender a gravar. Nossa, as primeiras edições horríveis, o equipamento, a gente não sabia nem que equipamento, nem que programa, nem como que fazia para ligar em Zoom e nada. Então a gente foi testando, os primeiros programas ficaram horríveis, parecia que a gente era podcaster pela primeira vez, sabe? Depois, a gente não era acostumado, a gente sempre sentava ali no estúdio, conversava e gravava. Foi um desvirginamento, sabe? Do podcast à distância. Pessoal, quando eu comecei com podcasts, eu achava que a gente ia fazer tudo presencial. Então, quando eu fui montando os equipamentos aqui para casa, se vocês olharem aqui atrás, ó, essa janela aqui é anti-ruído. Não. Eu botei tudo que eu consegui. Eu não tirei um real do podcast até hoje, porque tudo que eu pego de dinheiro com ajudando em site, fazendo outras coisas, as coisas que eu trabalho, eu vou colocando. Aí eu fui colocando equipamento, eu peguei a mesa de som 12 canais, porque eu vou fazer tudo presencial e não sei o quê. E até hoje eu gravo. Encostada. Podia estar muito, não, tô usando ela aqui, mas claro, eu poderia ter pego uma muito menor, ter mais espaço de bancada, etc e tal, né? E eu sei o que vocês estão falando, a gente acha que às vezes vai trazer todo mundo no começo, às vezes a gente tem outras perspectivas e isso vai se mudando, né? Pode falar que esse armário aqui, ó, não, de cá, né? Ele tem um armário ali atrás, tá todos os equipamentos do Wanda. Tem 2 portas com cabo, microfone, mesa de som, tá tudo futucado. Você achou um cantinho? Gente, é tanto dinheiro de equipamento. Assim, aí, quando eu ia comprar, as pessoas falavam assim, nossa, tem que comprar hobby caro. Tá tudo ali dentro do armário. Vou dizer nessa live o que eu sempre digo nos meus cursos e treinamentos, e para você que está assistindo aqui. Ó, um ótimo microfone para você gravar com o seu celular, qualquer marca que for o seu celular, é o fonezinho original que vem com o seu celular. Ele é um dos melhores microfones para captar. Então, se você vai começar o seu podcast, não começa gastando com mesa, com microfones. O microfone o equipamento é bom, ele faz diferença, ele ajuda, mas é interessante você utilizar do que você tem em casa para você aprender também. Não precisa investir no início, sabe? Começar, porque hoje os grandes podcasts estão há 10 anos fazendo isso, sabe? É um investimento a longo prazo, existe o nosso investimento de tempo, que é o que eu considero mais caro, gente. Sim. Fazer podcast é muito bom, mas é tempo, a gente também tem essa dedicação. Tá muito engraçado as histórias que vocês estão falando de comprar isso, porque é tudo que eu falo contra. Né? Não, mas é falta de experiência. Com certeza. Eu passo tanto tempo sentado, gente, que a minha cadeira aqui tem que ser uma cadeira legal, porque eu passo tanto tempo sentado aqui, que eu levantava, às vezes, assim, no começo, para minha edição, eu demorava 12 minutos por minuto de editado. Então, 12 minutos, se o podcast tinha meia hora, eu tinha lá 6 horas, 6 horas para editar tudo. Eu saía quebrado, assim, saía todo... até você aprender a fazer direito e tal. E com certeza, começa com simples, né? A gente não tem... O dinheiro não é infinito e nem o nosso tempo. Isso que a Ira falou é muito verdade. Assim, tem vários convidados assim que a gente tá chamando para gravar agora na quarentena que não tem um equipamento em casa, que a gente distribuiu o equipamento do Wanda e tá cada um usando um pouquinho. E eles estão gravando pelo iPhone, gente, e tá assim, tranquilo. O áudio tá super claro, tá super funcionando. Liga o microfoninho e participa do mesmo jeito. Claro, eu ganhei esse microfone aqui de Natal, que é esse profissional bonitão, né? E depois que eu ganhei ele, o pior áudio meu de todos os podcasts é com ele. Então, assim, às vezes até o dinheiro que você gasta... Um bom equipamento, ele faz diferença sim, ele ajuda, a gente percebe essa evolução, mas para quem está começando seria assim, não é obrigatório, né? Para a pessoa não perder dinheiro. Tem um podcast que eu sempre adoro usar ele de exemplo para todo mundo, que é o Baseado em Fatos Surreais, da Marcela e da Shelly. Elas ficaram 2 anos gravando num celular, fudido, com o microfone fudido, e ninguém sabia, porque elas faziam várias dicas, né, para pegar bem a captação, e como a edição é super bem,
muito bem editado, então as pessoas nem sabiam. Aí quando eu fui gravar com elas, que eu descobri, que eu falei, gente, eu vou ter que usar isso de exemplo. Isso é maravilhoso! Isso é lindo! É muito da hora ter um Yeti, mas é tão legal você ver, sabe, a pessoa fazer um trabalho tão legal com o que ela pode, com o que a Eu quero gente dicas pode. de como ela Deixa edita eu esse podcast. comentar um pouquinho. O pessoal aqui na live está falando sobre a queda de ouvintes durante a quarentena. Vocês tava têm lendo isso aqui sentido? também. O que acontece, ó, uma coisa aqui do Sr. que ele falou é 30% a 40% em geral. Eu não sei vocês, mas uma coisa que alterou para mim, eu até postei no Twitter esses dias, eu tava com mais de 200 episódios no início da pandemia que ficaram travados, assim, de eu não conseguir ouvir mesmo pela mudança de toda a estrutura do meu deslocamento diário, do que eu fazia. E aí eu consegui, semana passada, acho que na terça-feira, eu reduzi para menos de 70 episódios faltando, na fila. Aí, Nossa senhora, eu estou com 10 aqui, eu já tô desesperado. E aí eu comentei, e aí a pessoa fala, tá com muito episódio parado, porque às vezes a pessoa tá parada, não usava em deslocamento, usava em situações que não consegue fazer mais. Como é que tá isso para vocês? No caso do Wanda, a gente tem episódios, sim, assim, a gente não sentiu uma grande queda, assim, deu medo, assim, saiu reportagens no começo falando que nos Estados Unidos, assim, despencou muito, muito alto, mas o Wanda a gente tem uma audiência um pouco fiel já, assim, que vem de um tempo, assim, que ouve quando sai, então, tipo assim, a gente não sentiu tanto, mas a gente sente que caiu sim, e eu tenho muito feedback de gente que vem falar que, eu tô atrasado com o Wanda, porque é isso, eu ouvia no trânsito. Quando a gente fez uma pesquisa, cerca de 20, 25%, a gente fez uma pesquisa com os nossos ouvintes, 20, 25% ouvia no trânsito, seja no ônibus indo para o trabalho, seja no carro, no engarrafamento, e essas pessoas não têm mais esse momento, assim, então em vez delas parar, elas não estão paradas em casa esse tempo que ela estava dentro do carro ouvindo um podcast. Ela tá fazendo uma outra coisa, tá aprendendo a fazer pão, todo mundo faz pão na quarentena agora, fazendo pudim, todo mundo faz pudim. Então, assim, ela tá ocupando. Se adaptou. Ela tá adaptando a Aliás, rotina eu e troquei o acaba vício. assim. Eu fazia pão antes de virar podcaster. Aí, ó, Isso aqui eu substituí o vício. Before was cool. Antes, legal, você fazia. Como a Thaís falou aqui no chat, ela falou que o chá com rapadura, a maioria ouve o chá ouvindo faxina. E a faxina fez ou ficou igual ou aumentou, né? Então, não caíram muito. Pra balancear aqui, ó. Ajudando na faxina desde 2016. É isso aí, Dani. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Total. Como que tá pra vocês, Ira? Tá se sentindo? No Mundo Freak, quando começou, além do trabalho que a gente tem com o Mundo Freak, eu também trabalho com comunicação pública. E trabalhar com comunicação pública, diferente de produto privado, que é vender, é muito mais se precaver. Então, quando caiu o negócio da quarentena, isolamento aqui, o meu trabalho já estava muito, muito atento, muito eufórico sobre isso. Então, eu já estava super por dentro de assuntos de comunicação. Não que eu soubesse sobre a parte científica, tal, sabe? De como estava acontecendo. Aí, eu e o André, nós tivemos uma conversa e a gente falou assim, a gente está tendo uma mudança muito drástica. E a gente pensou, eu acho que vai haver uma mudança no comportamento sobre exatamente por isso, que as pessoas estavam ouvindo, indo ao trabalho, em movimento, em academia, em vários lugares que estavam fechados. Mas a gente pensou, pode haver um momento de curva ali também, mas as pessoas também escutam fazendo faxina. Aí, no caso do Mundo Freak, a gente começou a falar mais ainda sobre isso, entendeu? A gente ficava falando, você que está em casa, agora, nesse horário, isso, escuta o podcast. Ariana Panela. Exatamente, sacou? Gente, ver podcast para cozinhar é a melhor coisa, né? Melhor cozinhar um monte, é um podcast. Você sabe que uma das coisas que acho que afetou, por exemplo, para mim, eu tenho que ficar aqui, eu tenho um note aqui do trabalho, tá aqui do lado. E eu fico o dia inteiro em calls. Que coisa, antes a gente falava presencial, ficava com fone de podcast, escutava aí em torno de 1h30, 2 horas por dia, enquanto estava fazendo o trabalho e depois o deslocamento. Então, eu tinha um tempo bem legal para escutar assim. E agora não, agora eu tô o tempo inteiro de call e eu tenho que trocar o microfone, porque isso aqui é o do trabalho.
Não é o meu, onde está o meu podcast, eu não consigo simplesmente dar um alt tab. Então complicou até nisso. Eu acho que essa adaptação eu vejo também por mim, porque nós somos produtores e ouvintes de podcast. A gente produz e ouve dos nossos amigos, programas que a gente gosta. Eu também percebi em mim. No começo, aí houve aquela pane, todo mundo derretendo em casa. O que está acontecendo? Vamos morrer, sabe? Teve aqueles primeiros 15 dias, sabe? De tipo, pânico. E aí, eu mesma tive uma mudança nos podcasts que eu escuto. Então, eu não deixei de ouvir podcasts, mas eu troquei alguns podcasts. Então, justamente por eu trabalhar com comunicação pública, eu já não estou escutando podcasts de política, por exemplo, porque neste momento, para mim, já seria too much, sabe? Mas, compensação, todos que forem de humor... Então, por isso que eu falo quando eu falo que eu não sinto no Wanda tanto essa queda, porque eu acho que as pessoas estão migrando muito para podcast de humor, que era o nosso painel aqui atrás sobre o podcast humor, que as pessoas precisam desopilar, elas precisam, sabe, não aguenta mais ligar, abrir a torneira, sair notícia de Covid, então elas precisam desopilar. E essa é a hora, se você quer fazer um podcast com esse tema, filho, a hora é agora, que é a hora que as pessoas mais estão precisando, sabe? Acho que nesses momentos de tensão, de quanto mais tenso fica, quanto mais difícil fica a situação, mais as pessoas vão precisar escapar. Então, para esse podcast desse gênero, acaba sendo uma oportunidade, acaba sendo uma hora que as pessoas vão atrás, sabe, desse tipo de conteúdo. Foi muito bom. E aí, o Mundo Freak, a gente meio que teve uma reação assim. O nosso não é de humor, apesar de termos pessoas engraçadas lá e tal, mas por falar de medo, por falar de terror, aí ficou aquela coisa, mano, mais terrível que nós estamos vivendo, não tem. Então, o podcast nosso... Tem gente que brinca, o nosso podcast de terror ficou engraçado perto de um podcast... Leve, né? A realidade é pior. A realidade é pior. O que a gente fez, que também eu acho que se alguém está com dificuldade para ouvintes, que eu acho que é legal, pegar esse momento de lives, de hype, não exagero, não essa coisa exagerada, mas pegar esse momento e transformar um pouquinho do seu conteúdo em live para trazer mais pessoas, para que os ouvintes se sintam, dessa forma que a gente está falando, se sintam gostoso de ouvir a gente, de estar em casa. A gente começou a fazer umas lives quarta-feira no Instagram, eu e a Ju, lendo relatos de história de ouvintes, com essa pegada. É uma atividade só de quarentena. Aconteceu no Insta na quarentena. Então, toda quarta-feira a gente lê historinhas de terror ali das pessoas, 1 horinha, e nessa pegada, no momento de quarentena, tá todo mundo em casa, não vai, sabe, chama seu tio, tá todo mundo ficando meio maluco em casa. Pegar esse momento e transformar ele em acolhimento para o ouvinte, né? Deixar mais perto, mais próximo. A Lucimara estava até comentando aqui, eu li aqui agora nos comentários, ela falando do Wanda 300, que foi assim, semana passada a gente... É semana agora que passou. A gente comemorou 300 episódios. E aí eu tava assim, há umas 2, 3 semanas, eu tava muito cabisbaixo, que falei, sabe, 300 episódios, a gente não vai poder fazer nada de legal, a gente não vai poder encontrar, fazer uma festa, chamar um monte de convidado para gravar com a gente. Tava super para baixo, assim, porque ia ser um número super significativo, que ia passar meio que em branco. E eu pensei, cara, a gente tá todo mundo fazendo live. Você só ouve as pessoas, fui numa festa no Zoom, eu fui fazendo não sei o que no Zoom. Aí eu tive ideia, vamos gravar um episódio do Wanda no Zoom e chamar todo mundo, vender o ingresso. Aí, como o objetivo não era a gente arrecadar dinheiro, a gente pegou todo o dinheiro e doou pra Casa 1. Vamos pegar e vender ingresso e chamar 1.000 pessoas, que é o máximo que cabe numa sala, e gravar um Wanda com 1.000 pessoas assistindo ao mesmo tempo. É oportunidade. Se não tivesse tido quarentena e a gente tivesse que se dar um jeito de se reinventar e de gravar conteúdo remoto, nunca teria tido esse insight, sabe? Mas foi uma forma e acabou que foi incrível, porque assim, tem gente que falava, cara, eu sempre quis acompanhar, porque a gente tem um programa que as pessoas podem assistir, sempre quis acompanhar, mas eu moro na Irlanda, eu moro na Inglaterra, eu moro na Austrália, nunca que eu ia ter como, sabe, participar fisicamente. E esse episódio foi uma delícia, porque eu pude acompanhar, pude sentir como é que é ser plateia, e foi excelente, assim, a gente quer até implantar, sabe, fazer mais vezes, porque aí as pessoas se produzem, aí a gente abre o áudio delas na hora, e elas participam não acredito, ali no momento. Então tem a participação dos ouvintes também?
Eles não estão só colocou, passivos ouvindo, né? a gente alguém quer opinar sobre esse caso? Alguém quer falar sobre isso? Aí vem cá, vem contar o seu relato. Se for ruim, a gente vai Não, É cara. assim, né? É o dia de se arrumar e passar perfume para aparecer na É, o live. dia da missa. Olha, posso só comentar? Eu vi um post da Ira sobre esse primeiro episódio que você postou no Instagram, no Insta, e eu vi o seu depoimento sobre como isso te consumiu emocionalmente, tanto que isso foi importante para você. Achei muito legal mesmo. E aí, passando para Cíntia. Cíntia, como é que você está fazendo aí? Você, já teve a ideia aí de fazer participação dos ouvintes. A minha cabeça tá assim, enlouquecida, porque eu acho que a gente mencionou sobre a possibilidade de fazer uma live para os ouvintes participarem, mas a gente, olha, o bloqueio do Chá com Rapadura é a falta de tempo para pesquisar o que fazer. Então a gente não sabe que software usar. A gente hoje descobriu que a gente vai gravar pelo Zoom porque uma pessoa tem uma conta premium. Então a gente grava por causa disso. Então, assim, nosso problema é não ter esse apego a pesquisar o que seria o melhor ferramenta. Por isso que o áudio é meio vagabundo no chat e tal. Desculpa, Thaís, que está aqui no chat, então desculpa, é o erro meu também. Princesa, Cíntia, eu acho muito interessante conversar com vocês, porque vocês estão me dando ideia de coisas que para o chá caberia perfeitamente, que eu acho que o Wanda, ele tem uma pegada, por conta do humor também, por conta da descontração, uma pegada muito parecida com a do chá, que eu acho que os ouvintes iriam curtir também esse tipo de interação, né? Então, eu vou anotar aqui. Cíntia, se precisar depois de ajuda com a live, me contata, tá? Me contata, eu te ajudo aí com ferramenta, com transição, com as outras coisas aí que... É que nem no painel antes do nosso, Samir, sobre vinheta. É uma coisa que a gente sempre sofreu. Eu não sei fazer edição no Audacity, então é uma coisa tão vagabunda no chat. Eu ouvindo o cara falando, né? Você fade in, fade out. E eu, gente, como a gente é amador, meu Deus! Muito para aprender ainda, gente. Desculpa, ouvintes do chat. Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma de Nick Fury aqui e falar assim: você conheceu a iniciativa Chá com Rapaduras? Ajude o chá. Gente, como a gente precisa de ajuda. Exatamente. Então, estão sendo convocados os ouvintes do Chá com Rapadura, do peixe chamado Wanda, Mundo Freak Confidencial e Ponto G, estão sendo convocados para uma futura live do Chá com Rapadura, a ser gerenciada pela Cíntia. A grande live. Todo mundo tá fazendo live, gente. Os podcasts tem que fazer live também, gente. Vamos valorizar a classe aqui, ó. Fazer. Que isso, tá sensacional fazendo isso. Inclusive, até além desse evento aqui da Campus, tá rolando o Festival dos Podcasters Pretos também, fazendo live falando de podcast. É isso, né, gente? Estamos em casa, né? Já era o que a gente fazia, gravar de casa também, né? Agora colocar mais as caras, né? Porque antes gravava-se de casa, mas não era vídeo, né? Era só o áudio. Agora é mostrar para as pessoas, ó, como que a gente tá aqui. Tem que montar cenário, tem que fazer aqui, ó, botar uns enfeitinhos, fazer umas coisas. Não, mas você sabe... Posso comentar um, Ira? Eu cheguei para minha esposa e mostrei a propaganda do fundo verde, do chroma key, do pano lá, tava vendo algumas ofertas. Ela assim, para que você quer isso? Mas equipamento? Você já tem tanto equipamento aí, mas deixamos o fundo verde. Gente, é divertidíssimo. Agora chegamos nessa época das tecnologias. O Zoom, você troca o fundo, você bota ali, ele não sei a mágica que ele faz, que ele troca o fundo. A gente chegou nessa era que agora dá para colocar qualquer fundo no Instagram, no Zoom. Sabe? Por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou ativar aqui enquanto a gente está conversando, que foi uma das coisas que... Por enquanto, eu não tinha painel para colocar isso, mas era uma das coisas... Eu vou montar aqui. Vamos falando aí, que eu vou montar já atrás. Ai, meu Deus, tô aqui na expectativa, já aconteceu. Minha tela vai tremer, tô esperando o que vai acontecer já aqui, ó. Deus, que agora... Por exemplo, aqui... Deixa eu trocar a câmera. Aqui. Você pode integrar, mesmo aqui, a gente pode integrar Snapcam e outras coisas. Tem muita coisa legal que a gente pode fazer aqui, tá?
tá? Gente, por que a minha tela não tá saindo? Olha a putaria. Mas acho que resumindo Ó, né, tudo que a gente falou aqui agora, gente, é isso, assim, dá para fazer remoto. Não pode ser que nem a Cíntia, sabe? Não pode ter preguiça. Dá uma atualizada, O Cíntia, chama YouTube joga lá tudo. Qualquer coisa que eu quero fazer na minha vida, eu vou lá. Como gravar podcast remoto. Qual equipamento usar para podcast? Como editar o áudio e assim, ó, festas Olha, gente. juninas, gente. A gente ainda tá em julho, ainda tem as festas aqui. muito cabelo na cara pra tirar depois. É bom demais. Realmente é sem desculpa, né? Às vezes você para pra pensar com a tecnologia, com o Google na mão. Às vezes não tem desculpa para você ter um produto final que não é de qualidade, né? Então, desculpa, ouvintes, eu vou estudar. Vou melhorar. Vou melhorar. Não, Geração do vocês fazem um conteúdo excelente. Eu acho assim, por exemplo, essas brincadeiras aqui da Snap Camera, por exemplo, eu comecei a procurar justamente porque quando aconteceu essa questão da pandemia, eu até falei assim, olha, eu já estava querendo ver para colocar como multiprodutor e tal, e eu falei, não, tem que estudar isso. E eu estava justamente estudando, para quem conhece, eu cuido também do perfil do Pode Ajuda WP, de dúvida, porque... Gente, todo mundo aqui tem trabalho, tem as outras coisas, tem pesquisa de pauta, não sei o quê. Raramente nós temos tempo para pesquisar a parte por trás. Por isso que é legal um Danilo Battistini, que já tem especialização em áudio, vir aqui explicar para a gente uma vinheta, alguns toques, às vezes, tudo bem, a gente talvez não consiga contratar uma pessoa para fazer uma vinheta para a gente, mas, poxa, só de ter o toque de alguém que já é mais experiente, de alguém que já passou por aquilo, a gente pode melhorar até as nossas próprias vinhetas e outras coisas também, aqui, transmissão. Olha só, o Chá com Rapadura, direto de Londres, com uma live sensacional, com todo mundo lá, a caráter, perfumado, gostoso, cheiroso, olha só. Em Libras, tá? Vai vir graça em Libras. Ó, já vamos colocar a musiquinha. Libras, opa! Libras, eu falo um pouquinho. Não, menino, Libra a moeda. Ah, não, Libras. É a moeda, é a arrecadação. Olha só, eu aqui no Pro Bono. Eles pensam que eu sou rica, só porque a Libra tá R$7. Mas as tuas contas também, né? Exato, tudo que eu paguei em Libra, essa porra. Tem muitos, para quem tem dificuldade, gente, as pessoas estão... Desculpa, falando de dificuldade com plataforma, equipamento. Tem muita plataforma, a gente testou aqui agora para gravar o Wanda, aprender a gravar remoto, que você não tem nem que editar. Se você entra nessas plataformas tipo Zencast, algumas plataformas, as duas pessoas logam, começa lá, bota para gravar, grava, o próprio site grava tudo, acabou de gravar, você baixa o arquivo das duas conversas juntas já, assim. Tira até o trabalho, né? Eu só gravo assim, eu só gravo desse jeito. A conversa vem, eu só faço corta, bota a música do começo, a música do final. Né? Põe no começo, no final, pronto, tá feito. Tá feito. Ai, tem gente perguntando. Mas o Mundo Freak faz lives para apoiadores? Aí a gente já fazia, sim, né? Dentro do Mundo Freak, alguns outros podcasts para apoiadores, são alguns projetos, né? Para quem apoia, que é fazer o programa, assim, desse jeito mesmo, Cíntia, assim, igual a gente aqui, só que com a presença dos ouvintes, e aí é link fechado. É bem legal. E normalmente quem escuta de novo o podcast para ouvir, para edição, mas é justamente como são apoiadores, são ouvintes, né, que investem no projeto, são ouvintes que eles vão ter uma relação mais próxima ainda, mais carinhosa ainda com o conteúdo, sabe? Então, e se a gente não fizer, as pessoas querem fazer, porque elas querem estar neste momento. É como você está falando do 300 do podcast, Wanda. A gente também fez 300, a gente também fez 300 na quarentena, sabe? Também quarentenamos na quarentena. E ao mesmo tempo, a gente também estava assim, né, deu aquela bruxada, porque a gente fazia eventos presenciais, né, se encontrar no bar. A gente já fazia sobre isso. Olha! Mas ao mesmo tempo... também deu uma renovada, fazer mais produtos assim online, né? Mais produtos digitais, tanto em formato de live, fazer mais live com os nossos ouvintes, fazer lives com quem não é apoiador também. E também nos deu um pouco de respiro para ter novas ideias,
para pensar em mais projetos que também sejam legais para ouvintes e que sejam um pouco mais fácil de se fazer, sabe? Como o Samir estava falando para a Cíntia, pô, Cíntia, atualiza aí. Essa atualização não é tipo, ai, fresco, estão se vendendo. Não, é tipo assim, é para o nosso conforto, para o nosso trabalho também. É trabalho, a gente quer transformar. Quem não trabalha com isso quer transformar no trabalho, e é isso, né? Não tem. Então, e ajuda a conhecer essas ferramentas. Essa super dica que o Samir falou, mano, é isso, é pegar essa dica. Não é só, porque vai baixar de graça. Não, além de ser gratuito, também é fácil de você fazer, é fácil de você sentar e fazer. Tá em casa, a gente tá aqui entediado na quarentena, cria seu podcast, é agora, é a hora. Agora é a hora. E eu acho que até pra gente, olha, quanto mais ferramentas, acho que cada um aqui que precisa editar, falar, etc., faz de uma forma diferente. E o mais importante é você começar a passar, porque você vai descobrir as formas que melhor servem para você, de formato de podcast, de entrada, saída, participação, a turminha, porque a gente começa a conversar um com o outro, poxa, você lembra da pessoa, você chama para uma pauta sua, a pessoa te chama para outra pauta, e aí você vai formando as pessoas que vão se apoiando em vários assuntos, e o mais importante, você vai se sentindo confortável. Hoje, possivelmente, eu faço a edição muito mais rápido do que eu fazia lá atrás, a qualidade sai melhor, porque a gente foi aprendendo, foi amadurecendo, né? Exatamente. Muito isso. Teve uma coisa que vocês falaram na live anterior de vocês, que é a nossa continuação também, que assim, vocês falaram um pouquinho, eu achei super interessante, eu acho que casa também sobre esse conforto, sobre essa intimidade de estar com os ouvintes também, a gente já não fazia, tipo, pesquisas antes, né, para saber como estavam, né? A gente queria saber, porque a gente não melhorou um pouquinho, mas a gente nunca teve métricas, né, sobre podcast. E hoje, essa proximidade, elas nos dão essa dimensão. E aí, vocês estavam falando na live anterior sobre a gente não tem muita gente que fica reclamando do nosso podcast, principalmente a Cíntia estava falando. Eu acho que não é só no podcast de vocês. Eu tive uma live, eu e a Grécia, lá do Viajando Podcast, e a gente estava falando sobre isso. Podcast é sempre mais de 1 hora. É muito difícil ter haters, porque o cara não vai ficar 1, 2, 3 horas ouvindo algo que ele não gosta. Ele talvez possa discordar de uma opinião ou outra naquele momento, né, de um filme, uma opinião política, alguma coisa, mas você não vai, sabe? Se eu não gosto de X coisa, eu não vou ficar ouvindo um podcast sobre X coisa que eu não gosto. Se eu não gosto de alguém, eu não vou ficar ouvindo o podcast dessa pessoa. Com certeza. A gente teve uma pessoa que comentou no Twitter falando assim, eu torço pelo Bolsonaro, mas mesmo assim eu escuto as meninas do chá, porque é muito engraçado. E a Thaís respondeu, ela dizendo assim, cara, como tu é corajosa, escutar a gente todo dia, 1 hora de episódio, que metade do episódio é falando mal do cara. É porque no podcast já é a primeira barreira, né? Se a pessoa que pra ouvir podcast ela tem que entender o que é a mídia. Não é tipo se alguém me mandou um link. Eu acho, você sabe, eu acho que isso vai ao encontro do que, por exemplo, o Lopes fala. Nós falamos ao ouvido das pessoas. E para quem está ouvindo, muitas vezes nós falamos como um amigo. E um amigo, você pode discordar de um amigo. O amigo é aquela pessoa que você fala as coisas duras, que você fala as verdades difíceis. E se a pessoa se o seu podcast você tem das coisas que você escuta, tem coisas que você vai concordar e discordar, mas por quê? Porque você sente que alguma coisa, aquilo toca em você de alguma forma. E eu acho muito legal isso, que é uma prova de que a pessoa se sente de alguma forma próxima, de uma forma relacionada ou amigável, né, amiga de quem está produzindo. Poxa, que bom, né? Que bom que conseguimos ter uma porta de comunicação e conseguimos manter a comunicação, né? E mesmo como a nessa gente falou diferença. no painel, né? Que quando chega a crítica na gente, como o Sami também concordou, chega com esse carinho. É tipo assim, ó, galera, vocês falaram um negócio naquele episódio, assim, assim, assado. Então não vem com violência, não vem com brutalidade, vem mais com tipo, vou te educar um pouquinho aqui para ver se tu concorda, né? Não é hater.
Diferente de uma mídia mais exposta como no YouTube, que não tem problema algum, é só um formato diferente, mas é uma mídia mais exposta em que as pessoas que estão comentando ali, elas são violentas, grosseiras, tóxicas aleatoriamente. O ouvinte de podcast, por mais que ele reclame de alguma coisa, ele discorde, ele não é um ouvinte tóxico, ele não é um hater, sabe? Que vai ficar ali, sabe? Ai, eu odeio você, eu odeio E todo você. episódio Vou trazer lixo. Acho que a cafeína aqui tá chamando aqui, ó, do personal hater. Gente, a gente Esse tem é que aquele concordar que quer quando você tem consertar, hater, né? quando você tem um hater é porque você sabe que o podcast tá dando certo, né? Exato, porque, gente, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente, assim, a pessoa, no mínimo, ou ela gosta de você por N motivos, para criticar, porque é aquele negócio, você só critica que de alguma forma você está relacionado com a pessoa, porque se você não quiser, você abandona e não escuta. Então a pessoa de alguma forma está presa aqui. Ou ela te admira pela forma como você fala, ou pelo que você, de alguma forma, tocou ela com alguma outra coisa que você fez, né? E ela não consegue sair daquilo. E aí, por mais que ela reclame, mas ela tá ouvindo, né? E não tem aquela, falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? E aquela pessoa tá falando com você, ela tá se relacionando, ela curte o teu conteúdo. Eu falo assim, o hater, no final das contas, ele é apenas um amante com sinal trocado. É o cara que ama o seu... Tem a coisa também do vídeo, né? Seja dos formatos, ou a pessoa, se ela fala alguma coisa errada no Instagram ou em vídeo, o hater consegue pegar aquele conteúdo e disseminar aquilo falando mal. O podcast, o programa tem 2 horas. Sei lá, às vezes o Wanda chega a ter 3 horas. Se uma pessoa discordou de alguma coisa que foi falada lá no meio, pra quem que ela vai divulgar isso? Vai passar mal? Olha, gente, ouve isso aqui, olha que absurdo que ele falou. Pra quem ela vai falar, né? Tem 3 horas esse arquivo. O que é absurdo? Exato. Não, lá no meio, no minuto 42, sabe? Tipo, ninguém vai buscar. Não tem como. As coisas não fogem do contexto, assim. As coisas estão sempre. Ninguém vaza um trecho, assim, de um podcast. Olha esse trechinho aqui desse episódio, posta em algum lugar. Não. Então, tipo assim, ou a pessoa ouve o episódio inteiro, entende o contexto, ou ela não ouve. Então, tipo, acaba que a gente tem essa segurança de ser grande, né? De ser longo, assim, das pessoas não conseguirem, tipo, sabe, tirar os nossos conteúdos de contexto ou encaminhar para as outras, disseminar de uma forma como hater, assim. Deixa eu mandar um beijo para a Cafeína. Beijo, sua maravilhosa, linda. Querida, cheguei! Pessoal, Fecha o YouTube! Desculpas. Juntou tudo as gravações e fez socorro! Já estamos gravando um Mas eu podcast consegui fugir, aqui, ó. pelo Já menos estamos pra dar um aqui. beijinho. Já estamos aqui, ó. Já tô até bêbada. eu só não ponho. Eu falei, o problema da gente só é que Olha, eu só não ponho aqui uma trilha povo, sonora, né? porque senão o YouTube derruba a gente, mas senão eu ia falar aquele. Não derruba. Olha o editor aí já querendo botar efeito. Olha lá, já tá querendo fazer umas firulas. Não, Ira, essa magia da edição a gente sabe que pode funcionar contra ou a nosso favor, né? E quando o editor é troll... Querer sacanear, sacaneia. Olha lá. Olha lá. Eu tô chateadíssimo que não consegui o Tiger King aqui fazer esses filtros pra mim. Samir, eu também, Samir. Quando o Rodrigo falou, eu acho que a Cíntia pensou a mesma coisa. Quando ele falou, nossa, vou mudar tudo, eu pensei, ele vai mudar a gente aqui, hein? Vai nossa, deixar não. bonito, né? Ele sabe que ele ia botar a gente num set pornô, alguma coisa sacanear. Já não tá me dê assistindo ideias, não me dê Botou ideias, gatinho por na favor. cabeça Eu não dele. sou Então tá a bom. Priscila Armani, que está nos escutando, é do podcast Sexo Explícito. Se ela tivesse, talvez. Opa! Eita! Yay! Olha só, aparecendo aqui a Adriana. Eu não sei, Cafeína, eu não sei te chamar de Adriana, Cafeína. Aliás, quem é a Adriana? Pra mim não É o a mesma nickname? pessoa também. Eu acho que quando eu chamo Cafeína de Adriana, é tipo a mãe dando bronca. Adriana. Não, sério, né? E ela estava comentando sobre dos Adriana ouvintes. Priscila!
Ela estava comentando os ouvintes haters, né? Eu acho que esses não são não são haters, mas eles são ouvintes chatos, são ouvintes que gostam tanto da gente, que aí quando a gente muda alguma coisa no podcast, ou fala qualquer coisa que ele não concorda, ele fica em cima, sabe? Fica em cima. Eu não considero um hater, eu considero um ouvinte chato mesmo, que aí a gente tem que ir lá e ficar conversando. Posso falar o meia-culpa? É assim, eu só gasto tempo com quem eu gosto. Então, quando eu escuto alguém que, por exemplo, aconteceu alguma falha estrutural no programa, ou alguma coisa mal colocada assim, eu falo, olha, pô, cara, tava legal o teu episódio, aconteceu este ponto que não tá legal. Mas porque eu gosto, porque eu tô gastando um tempo. Eu parei, sentei a minha bunda no computador e vou escrever uma resenha para a pessoa do que eu entendo que ela precisa melhorar. Mas eu tô gastando tempo com ela porque eu gosto daquele conteúdo. Né? Então, para mim nunca é surpresa. Tipo, a gente teve um episódio, 2 episódios atrás, a gente teve uma convidada que o áudio dela estava muito alto, muito mais alto do que o nosso. Então ela falava e a pessoa, eu acho que na edição tava com dor de cabeça já, né? Aí os ouvintes falavam assim: muito engraçado, adorei o último episódio, mas eu tive que ficar subindo e descendo o volume. Né? E todo mundo tava fazendo o mesmo comentário. E eu, tipo assim, porra, passei 3 horas editando essa merda, mas tipo, é verdade, o áudio ficou uma bosta. O que é que eu vou fazer? Aí eu falo, galera. Gente, a gente teve o episódio do Wanda, que é o fatídico episódio que a gente resolveu chamar o povo que participou. É o episódio dos mais famosos, do De Férias com Ex, da MTV, né? Chamamos o pessoal a participar. E aí, não podia falar nada, porque o programa não tinha estreado. Então o programa ficou horrível, ficou uma bosta o programa. Porque a gente fala que queria puxar os assuntos. Ficou ruim o conteúdo, né? Vocês vão ver. Então, quando a gente viu, assim, a gente tinha 40 minutos de episódio e não tinha falado de nada, porque tudo que falava. Ai, meu Deus! Ficou horrível. Aí as pessoas foram reclamar. Mas aí é diferente, né? Tipo assim, é o direito delas, sabe? Tipo, elas estão ali ouvindo e o episódio ficou ruim e a gente simplesmente assumiu, fizemos nosso meia-culpa de, gente, a gente tentou. No episódio seguinte, a gente só falou: olha. Ficou uma bosta? Ficou uma bosta. A gente tentou. E virou a piada. Vai ser melhor. Assim, as pessoas ficam xoxando, a gente fala assim, gente, nossa, ó, esse episódio aqui tá pior que o De Férias com Ex, sabe? A gente mesmo já zoa, porque não é hater, mas né? Olha só como não é ruim. Virou um marco. Sim, exato. Tá vendo? Serve pra alguma coisa. Até a tragédia dá certo. É o que eu falei com a Cíntia no nosso painel. Tipo assim, o que fazer graça? Fazer graça do quê? Né? Tipo, eu falo que é muito mais... Você contar suas tragédias dá muito mais engraçado do que fazer piada dos outros. E é isso, gente. O nosso episódio, que ficou uma bosta, virou uma das grandes piadas do Wanda. Sabe? Tipo, tem que transformar o conteúdo do hater na sua própria munição. Ô, Cíntia, eu quero te dar uma dica, Cíntia. Eu já tive esse problema que você teve também com áudio. Isso acontece muito, gente. Olha, é um pouquinho relacionado a gênero, tá? Isso acontece com programas de mulheres. Aí hoje o que eu faço? Eu faço, na hora que a gente vai gravar, a gente não fica lá testando, teste. Todo podcast faz isso antes, né? Teste. Eu dou risada, eu puxo o microfone, aí eu. Eu testo a minha risada. E aí, geralmente, eu peço para as meninas também, seja no microfone, porque aí eu já capto ela antes de ter esse estouro. Então, tipo, é só falar para as meninas, olha, testa a sua risada para você ver a sua distância, porque aí quando a gente está falando, a gente fica próximo, aí quando você for rir... Aí quando vai rir, papoca, joga a cabeça para trás. O ouvido da pessoa parece que vai sangrar. Exatamente. E, assim, eu com todo carinho... Inclusive a minha, né? Porque a minha risada, né? Com todo carinho, eu escuto o seu podcast e eu ouvi quando vocês fizeram, sabe, o comentários, que vocês leram o comentário, e aí eu lembro de você falando, o ouvinte está reclamando que eu estou estourando o ouvido dele. Eu tava... E tu estava pensando, mentindo ele não está. Eu sou ouvinte, eu posso dizer. Atenção, startups, abafador de risada. Não temos ainda no mercado. Abafador de risada, preciso. Até na vida normal. Até no trabalho eu preciso. Você fica lá fazendo silenciador de ar, tratamento depois, né? Gente, porque até no meu trabalho as pessoas falam assim, Cíntia, eu não sabia que tu estava no trabalho hoje. Eu falei, ué, por quê? Não, porque eu não te ouvi. Então, a pessoa que trabalha lá no outro escritório, porque eu passo o dia rindo, falando alto, aí não ouviu, né? A Cintia não tá aqui hoje. Então, a reputação, ela não é só no podcast, né? É uma coisa que eu tenho que mudar.
Aí, amiga, aí não é o microfone o problema, amiga. Não é. São as cordas vocais. Posso meia culpa aqui. Eu, quando era mais novo, eu tinha uns 20 e poucos, o pessoal sabia que eu estava no andar. Porque eu falava, era um espaço bem grande mesmo, porque eu falava muito alto. Hoje eu tento controlar até para não estourar o áudio. Não, e outra coisa, uma coisa é você falar assim no Brasil, outra coisa é você morar aqui, que o meu marido, que ele é inglês, né? A coisa que eles mais falam quando ele olha para mim, eu tô no telefone, ele fala assim, ó. Né? Tipo, Nasceu do lado da cachoeira, a brasileira nasceu do lado da cachoeira. Baixa a voz, Cíntia. Então, assim, né? Minha vida aqui é isso, o pessoal falando, me cortando. Olha, as pessoas já estão aqui falando aqui nos comentários aqui, ó. Samir, o episódio de Férias com Ex não consegui ir até o fim. Tá vendo, gente? É isso aí, Olha! eu sei que não foi bom. Mas é isso, a gente dá uma risada, a gente, né, bola pra frente. Vida que segue. Ora. É o que tem. Letícia, foi a Letícia do Férias com Ex, né? Oi? Foi a Letícia que colocou isso aqui, ó. De Férias com Ex. Isso, exatamente. Aqui, ó, falando que não conseguiu ouvir tudo. Ah, Letícia, tudo bem, tá tudo bem. Nem a gente. Já superou, né, Samir? Eu não ouço os meus próprios episódios, mas eu também não ouviria. Tá tudo bem. Ouve os próximos. Tem 299. Tem 299 outros. Glaudemias está dizendo, Cíntia, relaxa. Isso de falar alto faz parte do cearense. Ah, com certeza. Com certeza. A minha mãe tá aqui de férias e, coitado do meu marido, ele pensa que ela tá brigando no telefone com alguém. Aí, quando você vai ver, ela tá só falando com as amigas dela mesmo. Mas é uns gritos. Não, gente. Mas o engraçado é criar uma filha, né? Que a minha filha é metade brasileira, metade inglesa. Então, ela é um pé na gritaria e um pé na frieza. Nossa, eles são completamente opostos. Pessoa retada com fleuma. Ela grita tomando chá. Legítima menina, chá com rapadura. Que da hora. E pessoal, que horas que a gente vai ficar aqui? A gente vai passar a noite? Porque já são meia-noite aqui. A gente já tá gravando, o pessoal já tá aqui perguntando onde vai ser o after, o que vai acontecer. Uau! A gente vai pegar mais depois. longinho. Porque a gente já tá gravando um episódio aqui, ó, já tá virando o bom e velho, conversa de bar que vira podcast. Eu me arrependi por não ter pego um vinho igual a Cíntia. E eu tô aqui o tempo todo sentado pensando, puxa, deveria ter pego um vinho, devia estar bebendo. Meu copo tá vazio. Vai lá, a gente espera. Não, tem que abrir, vou demorar. Ela já tava bebendo. Pra gente participar. Eu queria estar aqui também, bêbada. Ô, gente, essa atividade, ela foi marcada para encerrar a Arena Podcast. Não, foi? Foi. Eu fiz questão de chamar a Ira, porque no ano passado ela foi uma das curadoras da Arena, e assim, simbolicamente é como se fosse passar adiante, né, Ira? Porque a gente está sempre junto em várias coisas e vai continuar se cruzando eternamente. Olha, é muito bom mesmo. Vocês não vão ter amanhã? Não vai ter amanhã live? Amanhã? Não tem domingo, não tem. Acabou. Nossa. O encerramento da Campus Party é às 21h30. Então, foi super sucesso. Por isso que eu estava aqui ralando o tchan, fazendo uns cortes de vídeo que vai acontecer daqui a pouco, gravando com a chefia. E amanhã não tem. Amanhã nós vamos poder dormir, graças a Deus. Chega, deixa o podcast, gente. Deixa o podcast. Chefinha, se você... Chefinha, tem um pessoal que quer fazer uma mês que vem para a gente pegar as palestras mais que o pessoal não deu tempo. Sim, então, talvez a gente possa fazer melhores momentos. Por favor. Você sabe que toda vez que você inventa, sobra para você, né? Não, tudo bem. Aí gente, fica do que é melhor. A ABPOD, todos nós temos nossos trabalhos, temos criança em casa. O Bamondes acabou de fazer entrevista para emprego novo. O André tem 2 crianças. Daí tem o Mogli, tem o Renan também tem 2 filhos. Então, assim, a gente usa o tempo da melhor forma possível. Fazer essa programação em tempo recorde foi insano, do tipo assim, vamos mesmo? Vai ser foda, mas a gente vai se fuder. Vamos, então tá. Não se fudeu! E assim, foi lindo, tô bem feliz e agradeço por vocês estarem aqui.
e por terem ajudado a Ira não ficar sozinha, já que eu me atrasei. Isso é verdade. É mais ou menos assim. Podcast Gente, United aqui, Eu não ó. Aqui, falaria qual que é o próximo painel? Traz mais um tema aí, joga aí que a gente Bel, se você me permite, na música do Uvira, do Mamonas Assassinas, nós somos a Maria. Olha que bonito, olha que bonito. O mais incrível dessa Arena Podcast foi ver essa podosfera incrível unida em prol de uma mídia tão necessária. Para, a gente é a galera que a gente gosta do nosso clubinho, que a gente gosta do nosso coisa, e que é muito bom quando a gente encontra outras pessoas, assim, a gente se valoriza, né? Tipo, a gente se ajuda muito, assim. Eu amo podcasts, escuto vários, e cada vez que eu faço mais, eu fico mais empolgado e adoro que as pessoas dão feedback, falam o que estão gostando, o que não estão, conheço novos podcasts, participo de novos podcasts, porque, gente, a gente quer, sabe aquela piada do, não, 2019 ano do podcast, 2020 esse ano não é ano de nada, aqui, ó. né? Esse ano não dá pra fazer essa piada porque não é ano de nada, 2020, é só ano de... Você quer responder aqui o Ruído Mental? A Ruído Mental que nos acompanha, acho que desde sexta, acho que quinta ou sexta-feira que ela já está aqui, ela estava já no Ruído Mental, se eu não me engano, ela falou que numa das lives que era Cristina Santos, o nome dela, e ela perguntou do ano do podcast no Brasil. Você quer comentar, Kel, ou Ira? Vamos dividir esse rolê. Eu vou deixa eu só iniciar, porque eu vou fazer uma coisa. Eu concordo com o Samir, para mim 2020 não é o ano do podcast, porque ele não é o ano de nada. Exatamente. Mas 2021. eu exatamente. Mas eu amo gafanhoto, muita resiliência, é o ano da resiliência. Mas assim, não quer dizer que não teve podcast, porque eu acho que desde o ano passado a gente está vindo de um crescimento, de uma mudança, a gente tem muita coisa boa acontecendo. É que como a gente está num ano tão amargo, mano, falar qualquer coisa bom é esquisito, né? Você fica, tô bem, né? Eu sinto, assim, a gente que tá com, né, eu falei 6 anos de podcast, a gente sentiu a cada ano a evolução, sabe? E é impressionante, assim, a gente a gente fala que tem uns marcos, né, tem uns picos, assim, quando, né, começou a ter podcast, por exemplo, no Spotify, as pessoas, tá, agora tem como indicar as pessoas ouvir, né? Agora as pessoas, onde que eu ouço o seu programa? Entra no Spotify, sabe? Tipo, eu já consigo. Então, eu senti, oi, vem gravar. Olha aí uma baby caster. A podcast é mais jovem do Brasil. Não é porque a do Miro é mais nova. A do Miro tá com ele na sala de edição, que nem essa aqui. Essa aqui cresceu, ela sabe pegar o microfone aqui e fica falando, tipo, Rebeca, mini maternal, saída. Ela já sabe mexer no microfone, sabe destravar iPad. É terrível. Essa geração, meu querido. Aliás, beijo pro Miro, que ele tava editando com a filha dele, a Jade, na sala. Olha, muito gostosa, gente. Se a gente for falar em dados, gente, o ano do podcast, Thaís, vai ser o ano do carboidrato. Nossa, tá tudo. O ano do podcast, ele começou há muito tempo, porque a gente já viveu várias ondas de crescimento, e acho que o que fez estourar de vez e as pessoas olharem para o nosso mundo, que até então era underground, foi o Serial, né? Quando o Serial começou a bombar lá fora, o que é podcast, como é que eu tô na internet, aí não sei o que é esse trem, e as empresas começaram a crescer o olho. Nisso já teve um monte de compra da Gimlet, já a Google resolveu investir pesado, a Alexa está chegando aí pedindo conteúdo não só de audiobook, mas também de podcast. Então, a tendência é que essa comunicação por voz, ela seja cada vez mais recorrente no nosso dia a dia, porque hoje a máquina já nos entende muito bem. Então, se você produz conteúdo em voz, para você catalogar isso, é muito fácil. Agora, né, com a tecnologia, né? Sim. Então, se vocês fizerem pesquisa na Google, galera, é muito massa, porque ele já aparece um play para você tocar. E daí eu fiquei olhando, conversei com o Bamondes até, falei, nossa, mas não está tagueado. E fui pesquisar. Eu descobri que não, realmente a máquina escuta, separa as palavras lá e tagueia, mesmo que você não tenha cadastrado certo, feito um SEO decente, ela consegue ver pela densidade do que você fala que aquele assunto lá você domina. Então, é uma loucura. Eu que sou
quase 40, né? Vou fazer 40. É muito louco, porque as coisas estão mudando muito rápido. Então, se antes levava 10 anos, depois 5, depois 2, agora de mês em mês tem coisa nova. E a pandemia obrigou a gente a se reinventar. Então, Era quem isso que eu ia ainda falar, não Kel. tinha Por exemplo, ido aqui na atrás... Inglaterra, eu trabalho no SUS daqui, né, que é o NHS, que é o Sistema Único de Saúde. Eu trabalho na parte de comunicação. E engraçado tu falar isso da pandemia, porque foi uma coisa que aconteceu brutalmente, rapidamente lá, que foi o quê? A chefe do hospital, ela se reunia todo dia de manhã para dar um update, para falar quantos infectados e aquela coisa para deixar o hospital sabendo o que estava acontecendo. De repente, a gente não podia mais se encontrar, né? Todo mundo tinha que estar distante um do outro. Então, a gente não podia mais todo mundo se encontrar num lugar para ter um update da chefe do hospital. Então, a gente conversando, ela falou, o que a gente faz? Eu falei, cara, grava um podcast, né? E ela, que diabo é podcast? Aí eu, sente aqui com o microfone na sua cara. É hora de brilhar, né? É agora que eu falei, mãe, você dizendo que o chá com rapadura nunca ia servir para nada. Aí, olha só, desde março, a gente tá gravando, acho que semana que vem, o episódio 100, onde eu sento com ela grava 5 minutos, ela fala quantos infectados, quantos mortos, ela fala de pesquisa, ela fala a questão da máscara, e ela faz um update para a galera, para o staff, que são 3.500 pessoas que a gente envia. Então, assim, você vê como a pandemia, ela abriu, ela tipo assim, cara, se reinventa aí. Já tava, né? O podcast já tava ali para ser usado, mas acho que a pandemia meio que extrapolou. E eu acho uma mídia de informação, especialmente rapidamente, de consumo imediato, para mim não tem igual. Até porque se eu fosse dizer para ela, vamos fazer um vídeo para colocar no nosso canal do YouTube, para ela ter que ficar sentada, ver o background, ajeitar a câmera, ela tá bonitinha. Aí, meu Deus, aí era mais de 1 hora para fazer. O podcast eu sento com ela, literalmente, ela senta quase no meu colo. E a gente grava rapidamente e meia hora já tá live no site da gente, né? Pessoal, deixa eu só responder a pergunta da Thaís. Thaís, no site da ABPOD tem a pesquisa da ABPOD de podcasters. E neste momento está rolando a pesquisa de produtores. Então, se você é produtor de podcast ou produtora, por favor, preencha a pesquisa de podcast. Ela foi estendida justamente por conta da pandemia. A gente vai aí mais um bom tempo aí capturando o perfil dos produtores, justamente para trabalhar melhor com vocês. E até depois, Cíntia e Samir, se vocês puderem nos ajudar, o que seria interessante a gente colocar na pesquisa de podcasts para o ano que vem para pessoas que têm podcasts em português fora do Brasil, por exemplo? Sim. Não sei. Estamos tentando sempre melhorar. A Ira deu, lá tempo atrás, acho que foi uns 2017, 2018, que a gente estava começando a conversar desse assunto, deu alguns insights na época, outras pessoas participaram. Gente, é importante. Então, se vocês tiverem alguma coisa com relação ao Pod Pesquisa, por favor, podem entrar em contato com a ABPOD. Tá. Sim, super. É muito importante mesmo. A gente está no momento de se entender ainda, né? De, tipo, entender o que é. A gente fez uma pesquisa também no ano passado para entender o nosso ouvinte mesmo, que é até uma necessidade da questão da profissionalização. Se você quer profissionalizar seu podcast, a primeira coisa quando você vai tentar vender um projeto, vender qualquer coisa, mas quem ouve seu podcast, né? É conhecer, é saber quem que ouve, é entender isso. A gente começou a sentir essa necessidade quando a gente quis, né, ir atrás de marcas, ir atrás de patrocínio, mas qual que é o quê? Quem que ouve, Wanda, fazendo o quê, gosta de quê, consome o quê, sabe? Para que marca que eu posso virar e falar assim, olha aqui, eu tenho tantos ouvintes que tem o seu perfil. A gente teve que fazer uma pesquisa, a gente fez uma para poder entender isso, porque ficava muito no achismo, assim. E a pesquisa, ela é bom para todo mundo, né? Para todo mundo entender, desde para você fazer anúncios, para você entender o seu público fazer anúncios, para você entender o seu público sobre o que a gente vai falar, o que a gente quer fazer, sobre a diversidade dentro da mídia, se não tem, então como que a gente vai fazer, como que vai melhorar, né? O ouvinte também, como participante da Pod Pesquisa, para ele também entender aquilo que ele está consumindo, né? Sim. Ai, vocês são tão inteligentes. Pessoal, olha aqui, ó, eu vou responder para a Cafeína. Olha a dificuldade de gravar hoje, gravar dentro de casa com essa pessoa aqui, mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter que encerrar. Infelizmente, 2 minutos para encerrar. Eu vou pedir para todo mundo aí fazer as suas despedidas, por favor.
Começando pela... Ai, eu vou chorar da sua despedida. Você tá chorando, eu vou chorar. Vou descansar, amanhã é domingo. Né? Não, ele tá falando, faz a sua despedida aí. A cara que ele tá fazendo, eu vou chorar também. Vamos rapidamente, então. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Obrigada para a Thaís, que está aí ainda segurando. A Thaís, que participa do chá comigo, que está aí fazendo os comentários. Thaís! Quero para todo mundo do chá. E eu juro que eu vou anotar as dicas, eu juro que vai melhorar o áudio e a gente, né, vai chegar onde o Sami tá. Aí, ó, tá vendo? Vai chegar onde eu cheguei. Não sei onde é, mas vamos chegar lá. É isso, gente. Todos lá, um Fique Chamando Wanda, todas as plataformas, qualquer lugar, vai lá, digita Wanda na internet e você acha nós. Obrigado pelo convite, pessoal. Eu amo estar aqui, estou aqui para ajudar a nossa mídia. Eu quero, sou aqui o entusiasta do podcast. A gente vai, 2021, ano do podcast. Vamos lá. Se Deus quiser. Gente, obrigada por você que assistiu, por você que está assistindo esse vídeo gravado agora. Valeu esse papo aqui com vocês, Cíntia, Samir, Rodrigo, foi maravilhoso. Que sim, seja um ano do podcast ano que vem, porque este ano não é um ano de nada, mas que cada um aqui fique bem. Gente, obrigada, me sigam, Ira Croft no Mundo Freak. Thaís, ó, beijão, Thaís! Pessoal, escuto vocês, hein, Thaís? Pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui na live, a todos os ouvintes, pessoas que nos acompanharam no telespectadores, olha, nossa, espectadores. Telespectadores. Muito obrigado a todos em nome da Bpod e vamos aí, quem sabe mês que vem temos uma surpresa para vocês. Grande beijo! Tchau!